Estava pensando algumas coisas hoje, né? Nós tivemos um final de semana intenso como igreja. Na sexta-feira nós tivemos uma vigília. E foi uma vigília onde Deus acabou preparando todas as coisas de uma forma muito específica. E foi realmente algo surpreendente. No sábado nós fizemos a cruzada, né? O movimento que a gente faz de rua, de ir para fora. E mais uma vez, a gente tinha algumas configurações, alguns pensamentos, expectativas em Deus, né? E Deus sempre nos surpreende, porque o movimento de você ir para a rua sempre é um movimento fora, né? Criou-se um hábito de que a igreja, ela é só essa igreja aqui. Realmente ela é muito importante, ela tem que ter. Mas fora é uma igreja... É um mar, né? Onde a gente tem que ir e levar a palavra para fora também. Isso é muito interessante. E foi especial. E eu estava ali pensando sobre o culto, né? Isso é para a gente que está aqui, para quem vai ver depois. Quais são as expectativas que nós temos ao vir um culto? Qual a minha função aqui? E como a gente fala, com a convicção e certeza que fomos colocados por Deus, e até aqui cremos que o direcionamento de Deus tem nos trazido. Algumas pessoas que já estão com a gente há mais de 10 anos, e a gente vem vivendo isso tudo junto. Qual a expectativa de quem vem? Para que serve a igreja? De uma forma, não vou dizer nem tradicional ou raiz, de uma forma também lógica, né? Para que a igreja de Cristo serve? Para que Deus levanta as pessoas para estarem aqui trazendo uma mensagem? A gente está aqui para o sobrenatural. A gente está aqui pelo espiritual. E isso é muito importante hoje. Porque a gente não pode imputar à igreja coisas materiais, coisas que nós podemos fazer. Se eu estou precisando de um curso, se eu estou precisando me aperfeiçoar, se eu estou precisando me motivar, existem cursos, e às vezes nem ministrado, independente da religião ou da fé da pessoa, né? Porque você às vezes faz uma faculdade, você não sabe o que seu professor crê, se ele é evangélico, se ele é umbandista, e você vai ter que fazer aquela faculdade, porque é um conhecimento secular, um conhecimento que você vai ter, talvez de matemática ou de psicologia, mas é algo direito, e assim por diante. Mas a igreja não. A igreja, nós não podemos esperar da igreja algo natural. A gente tem que estar na igreja para esperar e viver algo sobrenatural, espiritualmente falando. Então a igreja, ela funciona, a igreja de Cristo, para apontar para o céu, para preparar a gente que está aqui na terra, vivendo temporariamente para o céu. Várias outras coisas são consequências, e elas vêm, bênçãos materiais, bênçãos emocionais, respostas de oração, e tudo isso é importante. Mas a gente tem que estar aqui, atento e focado, olhando para o céu e sabendo que o que tem que sair dessa palavra, o que tem que chegar para a gente, e nesse momento sobrenatural e espiritual da igreja, nós temos que olhar para o céu e fazer e entender algo que é impossível qualquer ser humano fazer, qualquer aprendizado humano fazer. É algo que só Deus pode fazer, e é com base nisso que nós vamos falar hoje, né? Então, antes de começar a falar, eu quero, junto com vocês, fazer uma oração, porque a palavra de Deus é muito poderosa, né? E eu creio que Ele tem algo especial para falar com a gente hoje. E esse algo especial só vai acontecer por mais que Deus dê uma palavra, você abrir seu coração e você racionalmente for discernindo isso e levar para o seu coração e aplicar lá fora, né? O principal é depois que nós saímos daqui. Então vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, que o Senhor está neste lugar, e isso é assim suficiente, Pai, para que a gente se alegre, Deus. Mas a gente também, Senhor, está destinando, o Senhor trouxe, o Senhor não faz nada à toa.
Então nós estamos aqui, e o Senhor já deu um propósito, o Senhor já deu uma palavra, e tem algo para falar com todos nós, assim como eu já fui sendo ministrado. O Senhor ministra o teu povo, Pai, e que isso se expanda, Pai, esse pedido, esta oração, para todos os lugares onde a palavra está sendo ministrada genuinamente, Deus. Que essa palavra saia, Senhor, da boca daqueles que estão ministrando, chegue aos corações, Deus, e faça efeito agora e na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Nós vamos falar hoje 30, no máximo 35 minutos, sobre algo que a palavra nos coloca, algo que aconteceu de fato, algo que Jesus vivenciou. E Jesus foi Deus aqui na terra, e através da palavra dele, o sobrenatural, o poder do Evangelho, como fala em Romanos, nós podemos entender. Então, olhando o que Jesus viveu, o que ele passou em Lucas 14, depois eu vou ler alguns versículos, a gente vai voltar a quase 2000 anos atrás, para pegar um ensinamento de Jesus, que é o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, o Médico dos Médicos, o Advogado dos Advogados, e nos ensinou como Deus falou: olha, eu estou aqui para falar, é assim que se faz. E nesse capítulo, no capítulo 14 de Lucas, ele está em uma refeição. Depois você pode conferir, isso que eu vou falar está do 1 até o capítulo, até o Lucas 14, do versículo 1 até o 14, tá? Depois você pode conferir na sua casa. Mas aí Jesus está ali numa refeição com fariseus. Os fariseus, eles eram judeus, considerados numa linha religiosa, e ele está ali para ter um almoço, para ter uma refeição com esse povo, e ele vai nos trazer 3 lições especiais. O primeiro, o peso da religiosidade, o peso que a religião nos coloca, e a leveza de seguir a Jesus, a leveza que a gente tem ao seguir Jesus. Então ele vem nos falar sobre isso, já pontuando que ele fala sobre isso, porque aqui é só uma introdução para a gente entender depois o que acontece do versículo 15 em diante. Ele vai falar para os judeus, ele faz uma cura, ele cura uma pessoa em um sábado. E para o judeu, ele tinha a lei, falava que no sábado ele tinha que ser privado de uma série de situações, como o mandamento que vinha de Moisés, guardar o sábado. Então, pela lei, você não poderia curar em um sábado, entre várias outras coisas que tinham. Mas a questão da cura, ele vai falar, ele vai fazer a cura, pergunta se aquilo era possível, mas ele pergunta para os fariseus, ele fala assim: se seu filho caísse em um buraco, ou o seu boi, ou algo que você estima, caísse em um buraco no sábado, você deixaria de fazer por ser sábado? Não deixaria. Então, não adianta eu falar o que é para fazer, mas não fazer o que eu falo. Então, às vezes eu sei o que é para ser feito e não faço. E Jesus falou: não, isso é religiosidade. Isso é religiosidade quando eu determino para uma série de pessoas, ou até para nós mesmos, isso deve ser feito, isso deve ser feito. Existem direcionamentos bíblicos? Sim. Mas ele falou assim: não adianta eu querer imputar um peso que nem eu mesmo realizo. E se você deixaria de salvar um filho? Não. Então a cura no sábado de uma pessoa é algo que a religiosidade não pode impedir. E aí ele vai falar, ele via que as pessoas chegavam e se assentavam nos primeiros bancos, logo na frente, né? E ele vai trabalhar um pouco sobre o orgulho, a humildade. E glória dessa igreja, ninguém senta aqui, né? Já está tudo biblicamente. Na verdade, ele fala assim: quando você chegar em um lugar, quando você for a uma festa, você não vai sentar nos primeiros bancos, porque pode ser que ali, né, a passagem bíblica fala que ali era uma festa, né, é reservado, é reservado para alguém. E aí quem está organizando essa festa vai ter que pedir para você sair, e você vai ter que sentar no fundo, e você vai passar por um constrangimento. Então, quando você for num lugar, sente no fundo, porque quem estiver dando a festa pode te chamar e falar assim: vamos para frente. Então você, ao contrário, será exaltado. Então ele vem falar que aqueles que se humilham, né, serão exaltados, e aqueles que se exaltam serão humilhados. E ele usa essa parábola dentro desse contexto, dentro dessa conversa que a gente está olhando hoje e que aconteceu. E aí ele vai falar
como terceiro ensinamento. Então ele já ensinou um pouco sobre a religiosidade. Fala comigo aí, religiosidade, humildade e agora sobre a generosidade. Ele vai falar assim, e aí ele fala com o dono da festa, com quem estava organizando a festa. Aí ele fala direto para essa pessoa, a refeição ali, né? Ele fala assim, olha, quando você for fazer um encontro, quando você for dar uma refeição para alguém, e você quiser ser reconhecido nos céus, se você quiser ter a retribuição de Deus, as bênçãos de Deus, chame alguém que não pode te retribuir. Porque não é errado você fazer uma festa, você chamar convidados, mas quando você chama pessoas que não podem te retribuir, e aí ele cita cegos, pobres, aleijados, coxos, quando esse tipo de pessoa for convidado por você na sua festa, aí sim, o reino de Deus vai estar operando a resposta e o resultado e o retorno da sua generosidade real, vai vir do reino de Deus. Então Deus é que vai te recompensar. Então ele estava nessa refeição, nessa situação, e nesse momento que ele fala isso para o dono da festa, alguém que estava ali, e ali nós vamos ler do 15 ao 24, que aí a gente entra aqui para entender a aplicação na nossa vida. Então a gente vai ler agora Lucas capítulo 14, do 15 até o 24. Se o João puder colocar aqui, ANA, Lucas 14, do 15 ao 24, e aí a gente vai lendo, cada um lê um, e a gente consegue ir já lendo e entendendo a palavra. 14, e aí João, Lucas 14, do 15 até o 24. 14. Capítulo 14. E quer que eu pregue no 15, deixa eu ver se consigo. Vai que é Deus, né? 14. Pode passar por 15, obrigado, João. Eu vi, não, aí agora deu certo, glória a Deus. Foi spoiler também, muda a gravação. Ao ouvir essas palavras, um dos que estavam à mesa, como Jesus disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Vocês, por favor? Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Continua. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Vocês? Mas todos eles, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e decidi vendê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. Vocês? E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, em outras versões diz indignado, o dono da casa disse ao servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Repete comigo: ainda há lugar. Ainda há lugar. Amém. Glória a Deus. Vocês, os 23. Então o Senhor disse aos servos: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. E o último agora: porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Glória a Deus. Agora foi a parte mais difícil da leitura, a gente vai pregar. É interessante que eles estavam em uma refeição física, material, e Jesus vai falar de uma grande ceia, né, de uma grande ceia. Mas esse homem, no versículo 13, Lucas capítulo 14, versículo 15, esse homem que estava ali na festa, sentado na mesa com Jesus, é o que o texto vai falar, ele vai falar assim: bem-aventurados quando aparece na Bíblia, e aparece muito no Sermão do Monte, assim, é muito feliz, e é uma felicidade que a gente não consegue entender ela naturalmente, é uma felicidade sobrenatural, uma felicidade que a gente só tem quando Jesus está com a gente. Então, bem-aventurados, ele vai falar, aquele que participar do banquete no reino de Deus. Então, eles estão numa refeição, e ele vai falar de um banquete no reino de Deus, né?
E aí a gente vai entender que nem todos que passam por aqui estarão nesse banquete no reino de Deus. Por isso que a função da igreja, a função de um líder, a função de alguém que está aqui, é sempre apontar e levar, entre outras, lógico, mas uma das principais é o reino de Deus. O reino de Deus, é para lá que nós estamos olhando, tudo aqui vai passar. E a palavra do Senhor, ela é tão perfeita, ela é tão maravilhosa, que ela vai colocando que ele estava numa refeição. O homem, quando se refere ao reino de Deus, ele vai falar de um banquete. Por que um banquete? Porque nós nunca vamos conseguir experimentar fisicamente algo que nós vamos experimentar quando a gente estiver lá. E aí no final a gente vai entender e vai aplicar isso na nossa vida. E Jesus aí vai vir no versículo 16. Ele é tão poderoso, tão perfeito, que ele vai entender que ele estava numa refeição, que ele fala de um banquete que não se pode ter na vida material. E aí Jesus vai dar uma parábola, onde ele vai falar da grande ceia. Ele não vai falar nem banquete, porque na terra nós não conseguiríamos, e nem vai falar da refeição, como se quem diz, aquilo que nós estamos experimentando nesse momento que eu estou te falando, essa parábola, não tem nada a ver com o que você está colocando. Mas Jesus vai dar esse exemplo, e ele vai falar da grande ceia, né? Jesus vai colocar que esse homem que perguntou precisava entender, e que esse entendimento deveria ser repassado, e é uma parábola, para que, quando se fala do reino de Deus, Jesus usa essa parábola. E aí depois nós vamos pegar essa parábola que Jesus usa, para que a gente hoje saiba o que é e o poder do reino de Deus, e aonde nós estamos eventualmente precisando ajustar as nossas velas, os nossos passos, para que a gente possa estar nesse banquete do reino de Deus, aproveitando essa caminhada aqui na terra, mas com o foco sempre lá. Então Jesus vai falar que esse Senhor, né, ele se refere, Senhor com S minúsculo, com S minúsculo, então vai falar que ele falou, olha, sai e convide muitas pessoas. Ele falou, olha, você vai sair e você vai convidar muitas pessoas. E isso foi feito. E no versículo 17 vai falar que estava pronto, chegou a hora, já estava tudo pronto, já estava ali servida mesmo, os convidados já tinham sido avisados, eles já tinham aceitado, foi feito, eles estavam nessa lista, né, eles tinham sido chamados. Só que quando estava tudo pronto, tudo certo, tudo organizado, talvez a comida era um banquete, tudo ali pronto, as mesas postas, tudo certinho, cadê os convidados? Nenhum estava lá. Nenhum estava lá. E aí o Senhor falou para o servo, avisa eles, vai e fala para eles. Então a primeira coisa que a gente vai entender aqui, que é fundamental, quando aquele fariseu falou com Jesus, ele falou, bem-aventurados aqueles que participarem do banquete do reino dos céus, aqueles que participarem. Quando nós somos convidados, e ainda que a gente tenha aceitado o convite para participar, isso não necessariamente quer dizer que eu já participei, porque eu só vou participar do banquete no momento que eu sentar e naquela mesa, naquela comunhão, com todos aqueles que estiverem presentes, eu aí sim participar, realizar, ceiar, estar no banquete. Então a gente tem que entender que uma coisa é você ser convidado e a outra coisa é você participar. Aqui você tinha muitos convidados e nenhum estava lá na hora que o banquete estava pronto, mas ainda assim o Senhor falou para o servo, vai lá e chame eles, chame para que eles participem. Então esses convidados, eles já estavam cientes, eles já sabiam o que ia acontecer, mas na hora eles não apareceram e eles tiveram uma segunda oportunidade, né? E também isso era comum na época, né? É diferente, hoje a gente tem relógio, tem tempo, quanto tempo vai ser, então não era incomum você chamar, ir lá e rechamar essas pessoas. Agora o que é interessante é que naquela refeição física, onde os fariseus estavam tendo, e que essa parábola foi contada, estava lotado. Era um lugar de religiosidade, era um lugar de orgulho, e era um lugar de uma falsa generosidade, e lá estava lotado. O que eu quero falar para você? Que no mundo, e a gente vive, a gente sai, e isso é normal, mas é muito mais fácil você ir num lugar, e você está ambientalizado, e você está lotado. Ambientalizado, que eu digo, é você está presente.
e ver, está lotado, algum lugar onde coisas do mundo estão acontecendo. E quando você busca coisas espirituais de fato, visando o reino de Deus, as lutas, as necessidades da gente estar firme começam a aparecer, né? Então, ele foi chamar essas pessoas. A partir do versículo 18, essas pessoas vão começar a responder. E a gente está falando agora daquelas pessoas que estavam na lista, daquelas pessoas que elas foram chamadas, elas foram convidadas, né? Então a gente começa falando dela, porque do versículo 18 até o 23 vão ter 5 tipos de pessoas. As 3 primeiras que foram chamadas, estavam na lista, convidadas, e que não foram, não chegaram a participar desse banquete, dessa grande ceia. E nós vamos ter 2 tipos de pessoas que não estavam na lista, mas participaram dessa grande ceia. E qual é a diferença? Então a gente vai começar a ver que a partir do versículo 18, ele vai lá e vai avisar cada uma das pessoas, ele vai chamar um por um daqueles que não foram, e vão começar a surgir desculpas. Então, o primeiro que ele vai falar, ele vai avisar. A primeira situação, a resposta é a seguinte: eu comprei um campo. Em outras traduções diz: eu comprei um sítio e eu não posso ir. Peço desculpas. Então, o primeiro que a gente olha, versículo 18: comprei um campo, comprei um sítio, que tira o foco daquela obrigação que ele tinha assumido, porque ele tinha aceitado. O que tirou o foco? Ele comprou o campo. Primeiro, ele tinha dinheiro, porque para a pessoa ir comprar alguma coisa, você precisa de dinheiro. Segundo, quando a gente fala em campo, outras traduções falam sítio, eu quero que você entenda, e a aplicação que a gente vai fazer, são que as coisas que nos levam ao descanso, as coisas materiais que a gente busca, para que a gente consiga, e isso é importante, isso é bom, isso só não pode tirar do nosso foco e servir de desculpas para não irmos em compromissos que Deus quer que a gente esteja. Então, quando ele fala assim: eu comprei um campo e preciso vê-lo, né? Será que ele já não tinha visto? Ele tinha dinheiro, alguém compra um sítio, um campo sem ver? Então, na verdade, ele pede desculpa, porque realmente é algo que não foi de última hora, não foi uma emergência, foi uma escolha, foi uma opção. E Deus, ele sempre nos prepara, nos direciona para que a gente possa escolher. A gente escolhe, a gente planta, a gente semeia. E isso a gente já começa a olhar. Muita coisa do que a gente vive hoje tem a ver com o que a gente vem plantando, o que a gente vem escolhendo, o que a gente vem decidindo. E quando a gente olha para o que a gente quer plantar, para o que a gente quer colher, a gente tem que olhar o que nós estamos plantando. E quando a gente fala em plantar no mundo espiritual, a gente está falando no nosso relacionamento com Deus. A gente não está falando em prosperidade, a gente está falando o que eu quero para a minha vida, o que eu quero para a minha eternidade. Então a primeira desculpa tinha a ver com descanso, tinha a ver com distrações. Aí a gente vai para o versículo 19. No versículo 19, ele vai falar com outro convidado, né? Outra pessoa que estava na lista e ela tinha sido convidada. Ele fala assim: já está tudo pronto? E ele fala: comprei 5 juntas de boi e preciso testá-las, experimentá-las. 5 juntas de bois, eram 10 bois, cada junta eram 2 bois que ficavam unidos pela canga. E os bois, eles eram usados no trabalho, no arado. Então o foco que essa pessoa estava dando, o foco foi para o trabalho. O trabalho é importante, nós precisamos de trabalho, nós precisamos de descanso. O que a gente tem que entender é que isso que é importante e fundamental para a nossa vida não pode tirar a atenção para as coisas que Deus tem, porque primeiro são as coisas de Deus, ainda mais quando nós assumimos o compromisso, quando é o caso deles. Mas não, ele arrumou e ele fala ali: peço desculpas. Então a segunda questão que distraiu, que tirou, foi a questão do trabalho, né? Foi outra coisa. Ele tinha dinheiro, ele foi testar, ele já tinha comprado. Quem compra alguma coisa, quem trabalha no campo, uma máquina ou bois, né? Você vai comprar, você está sabendo o que você está comprando. Então se experimenta. Quem vai comprar um carro, você vai lá e vai ver se gosta, se o carro é bom. Então era realmente uma desculpa, por isso que ele fala: me desculpe. E aí a terceira, que vai vir aí no versículo 19, vai ser o casamento, né? Fala:
E esse ele nem pede desculpa, ele fala, ó, não vou mesmo me casei. Por quê? Porque o casamento, ele era pela lei algo possível, a pessoa casava e ela podia abster-se de alguns compromissos porque ele tinha casado. Ou seja, a família, ela é a nossa prioridade, a gente tem que dar prioridade para a família. O que ele está colocando aqui é a questão de que ele não sabia que ele ia casar, ele não tinha uma programação, ele casou de uma hora para outra. Ninguém casa de uma hora para outra, ninguém faz. Então também, apesar de ele poder ter essa liberdade de depois do casamento ter um tempo com a esposa, um tempo destinado ali, vamos falar, para a família, a questão é que não houve programação, a questão é que não houve comunicação, e aí nem desculpa ele pede. E aí começando aqui, entender para a gente, e a maior parte das pessoas que estão aqui, já são cristãos, já vivem o Evangelho, já aceitaram Jesus, que existem muitas coisas que nos levam à religiosidade e que nos tiram a prioridade das coisas de Deus. Não que sejam coisas erradas, pelo contrário, são coisas boas, coisas necessárias, como trabalho, como descanso, como lazer, mas eles nos tiram a prioridade. E a religiosidade muitas vezes vai em essas pessoas, elas tinham dinheiro, né? A pessoa comprou um campo, comprou bois, se casou. Essas pessoas tinham saúde, né? Porque elas podiam ir até o campo, testa, experimenta, casa. Essas pessoas tinham ali, então a ceia para ela, e aí vamos encarar no nosso relacionamento como o Senhor deixou de ser prioridade. Estar com Deus deixou de ser prioridade, e eles tinham assumido o compromisso. Então a religiosidade às vezes nos afasta um pouco. E quando a gente olha que Jesus trabalhou, e que ele falou ali para aqueles fariseus, contando essa parábola, ele vai novamente pontuar. Então, principalmente quem já é cristão, já vive, a gente precisa estar muito atento, porque às vezes coisas lícitas, coisas boas vão entrando na nossa vida e nos tiram a prioridade que é Deus. Às vezes uma casa ou um sítio nos tira a prioridade de um culto de domingo. Às vezes o trabalho nos tira a possibilidade de estar no culto. Às vezes a família nos tira a prioridade, a possibilidade de estar no culto. Às vezes a gente está com saúde, às vezes a gente já está aí tendo condições de trabalhar, de ter uma casa além da que a gente vive, mas essas coisas são boas, mas elas devem sempre estar depois de Deus, depois do reino de Deus, porque senão a gente pode até estar convidado e ter aceito o convite de estar presente nesse banquete que a gente vai ter no céu, mas a gente pode, por nossas opções, perder e não participar, ainda que convidado. Isso não tem nada a ver com perder salvação, só fazendo um parênteses aqui, porque essa é uma outra história que a gente pode conversar no outro dia. Aí segundo, a gente vai para o versículo 21. Então, fala comigo primeiro, os convidados. Os segundos foram os que foram trazidos, fala, trazidos. Na verdade eram pessoas necessitadas, eram pessoas que estavam ali, né? Porque quando a festa não lotou, o servo foi falar com o Senhor, falou, olha, eles não vieram, e aí o texto fala assim, que o Senhor ficou indignado, e falou, olha, então agora você vai, falou, né? O Senhor falou para o servo, então faz o seguinte, você vai sair agora, você vai para ruas e becos, e é isso que o texto fala, vai para as ruas e vai para os becos. E aí quando ele fala em ruas e becos, são as pessoas que ainda estavam ali próximas, pessoas necessitadas, como o texto fala, ele fala, e aí você traz os coxos, traz os cegos, traz os aleijados, a mesma expressão que ele usou para combater a questão da generosidade, da falta de generosidade lá para os fariseus. Ele vem colocar essa parábola que servia para eles e serve para a gente. Então ele vem falar assim, olha, já que quem estava convidado não veio, você vai trazer essas pessoas necessitadas. Você vai lá e você fala, olha, para o cego, para o coxo, para o pobre e para o cego, e convide ele para vir. E ele foi lá e fez isso. E são pessoas que às vezes nós olhamos e achamos que jamais vão poder estar em algo tão especial quanto uma grande ceia, né? De alguém que era importante, de alguém que tinha um servo, de um senhor que tinha um servo, mas não, essas pessoas elas estavam lá, e muitas delas, o texto vai falar,
que elas foram. E adiantando já, entrando no versículo 23, né, antes do 22, depois dele ir chamar essas pessoas necessitadas, que foram trazidas, ele vai falar no versículo 22, para o Senhor, o servo fala para o Senhor: ainda há lugar, eu já fui, já trouxe essas pessoas, e ainda há lugar. E o que a gente entende em relação ao banquete do céu, ao banquete que a gente está entendendo, ao banquete que aquele fariseu falou? Ainda há lugar no banquete, ainda há pessoas que estão para serem salvas, ainda há salvação, ainda é possível, Deus ainda está salvando, e vai chegar um tempo onde isso não vai ser mais possível, mas ainda há lugar. Então fala comigo: ainda há lugar. Ainda há lugar. E aí ele fala: então agora você sai, e agora você vai para as estradas e para os atalhos. Então ele falou: você já foi para as cidades e para os becos, agora vai mais longe. Agora você vai pegar aquele cara excluído. Sabe aquele cara que a gente acha que é melhor, e ele vai trabalhar o orgulho? Porque a gente, não é nem preconceito, existe uma cultura. E a gente muitas vezes acha que tem estudo, ou tem cultura, ou a gente entende que existem pessoas excluídas que não têm a possibilidade de serem atingidas por Deus. Pessoas como Deus já trabalhou, como prostitutas, que estavam completamente à margem, excluídas. Criminosos como o ladrão da cruz, e essas pessoas excluídas, e vai falar que eles também voltaram nesse banquete. E para a gente, quando a gente imagina racionalmente, humanamente, e Deus ele vai vir mostrar na parte física para a gente entender o espiritual, a gente imagina como é que uma prostituta, como é que um viciado, como é que um assassino, como é que um bandido pode estar em uma grande ceia, algo que alguém preparou e convidou pessoas importantes, convidou pessoas que estavam em uma lista, mas agora ele estende isso para aquelas pessoas que estão completamente à margem da sociedade. Então Deus está fazendo uma comparação fisicamente, muitas vezes, de que a forma como Ele vê não tem nada a ver com a forma que a gente vê. E que quando a religiosidade vai entrando na nossa vida, a gente começa a achar que nós somos um pouco melhores, e isso a gente nem percebe, que nós somos um pouco melhor do que aquele cara que um dia foi um assassino. É muito difícil, mas essa pessoa, se ele se arrepende, se ele muda de vida, e quantos tem? E eu conheço pessoa que foi salva mais de um na cadeia, sabe? Pessoa que, então, ele se arrependeu, ele aceitou Jesus, e ele vai estar no banquete. Jesus fala de prostitutas. Raabe era prostituta, ela está na linhagem de Jesus, né? Ela está na linhagem. Então assim, a religiosidade muitas vezes vai nos impedindo de entender como é o plano espiritual. E às vezes nós começamos por ter a certeza de que nós somos convidados e temos o nosso lugar garantido. Às vezes isso vai nos afastando, e às vezes a gente pode até nem participar. E isso é muito importante, isso é muito profundo, e a gente tem que olhar isso. E aí, olhando e aplicando na nossa vida, já indo para encerrar, né? Desses 5 tipos de pessoas, né? E essa parábola ela vem explicar. Quando aquele fariseu falou do reino de Deus, Jesus o explicou através da grande ceia. E aí Jesus explica e deixa para a gente essa mensagem, para que a gente possa olhar e entender o que é o banquete que vai ter, o banquete celestial que nós vamos ter. E quando a gente lê Isaías, eu vou ler três textos só, para a gente entender o banquete, para não parecer algo distante, não parecer algo retórico, algo que não existe. Então eu vou ler com vocês, Isaías 25:6. Isaías 25:6, para a gente entender que existia no Antigo Testamento, ou seja, quando ele fala com aquele fariseu, com aquele judeu, já existia a promessa. E depois a gente vai entender que essa promessa ela vem através da visão de João no Apocalipse. Então essa visão, ela vinha no Antigo e ela permanece no Novo. Então nós esperamos um banquete. Então Isaías capítulo 25, versículo 6, eu só vou ler rapidamente, vai falar: o Senhor dos Exércitos dará nesse monte um banquete para todos os povos. Apocalipse 3:20 é um texto muito utilizado para evangelismo, eis que bato a porta. Olha como ele continua. Apocalipse 3:20, ele vai falar: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei
com ele e ele comigo. E Apocalipse 19, 9 também vai falar de um banquete. Ele vai falar que então o anjo disse, Apocalipse 19, 9, se você quiser abrir. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias da boda do Cordeiro. Então existe o banquete celestial que os salvos vão estar lá. Então, para concluir, a gente tem que olhar para a gente, porque ou nós já fomos convidados, já aceitamos o convite, e temos que estar atentos para participar, porque não necessariamente a gente foi convidado, aceitou o convite. A gente tem que se manter vigilante para que para que Cristo realmente esteja nos nossos corações, e a gente sonde os nossos corações e entenda se a gente pôs Cristo aqui dentro, ou se foi só um interesse, se foi só uma barganha, ou a gente tem que entender isso para que a gente esteja lá. E aí a gente tem que olhar se a nossa religiosidade não está atrapalhando, né? E falando em banquete, João capítulo 6 vai falar: eu sou o pão da vida, quem vier a mim não precisa mais fome nem sede. João capítulo 7 vai falar: eu sou a água viva, quem vier a mim, rios de água viva fluirão. Então é sobrenatural. Então a gente olha e vê que muitas vezes a gente está ali na expectativa de que é convidado e que já vai participar, mas a gente precisa ficar atento e não deixar as distrações, mesmo que Deus nos abençoe com dinheiro, com saúde, as distrações lícitas de trabalho, a família, até a família, que é prioridade depois, né, de Deus, não da igreja, depois de Deus, nos afaste de Deus, porque Deus tem que ser a nossa prioridade. E a gente vai ver que a religiosidade, ela é tão complexa, porque todas as outras coisas, quando a gente vai falar daqueles necessitados, daqueles excluídos, os vícios Deus tira, a pessoa que ela está na prostituição, Deus pode tirar, salvar e fazer se arrepender. A pessoa que é cega, como ele coloca, Jesus curava, o coxo andava. O que quer dizer? O que é físico, o que é material, Deus faz. É muito mais fácil, inacreditavelmente, é muito mais fácil para Jesus fazer um cego ver do que um religioso entrar no reino de Deus. E isso é palavra. Então, nós que somos crentes, nós que somos cristãos, a gente tem que entender e sempre olhar a nossa expectativa e entender que o reino do céu sempre tem que ser a coisa mais importante. Todas as demais coisas são acrescentadas, todas as outras coisas vêm. A questão é a prioridade. Então nós temos que estar aqui, nós temos que estar atentos. Nós temos as nossas necessidades pontuais e a gente tem que pôr na mão de Deus. Se eu tenho uma necessidade pontual de cura, eu ponho na mão de Deus. Se eu tenho uma necessidade pontual de melhorar emprego, eu ponho na mão de Deus. Se eu tenho uma necessidade pontual, emocional, que eu estou passando, uma briga em casa, uma briga em família, eu ponho na mão de Deus. Agora, o que eu não posso pôr na mão de Deus é não estudar e querer um emprego bom. O que eu não posso pôr na mão de Deus, Ele pode até dar, porque a graça dele, ela vai além do nosso entendimento. Ser mal-humorado, acordar mal-humorado, brigar com os filhos porque eu sou o pai, porque eu sou o chefe da família e querer que eles me respeitem. Não, eu tenho que fazer a minha parte, e a parte sobrenatural incumbe a Deus. Eu tenho que pedir a cura, mas não adianta eu ter vícios, não adianta se eu estou com uma dificuldade, sei lá, vou dar um exemplo de diabetes, eu preciso caminhar, o médico orientou, Deus pode curar? Pode, mas eu tenho que fazer a minha parte, né? E Deus pode curar, eu posso receber uma oração, eu posso ser curado, mas a gente tem que entender que Deus faz milagres e que a graça dele é suficiente. Nós somos salvos não é por esforço nenhum de ninguém, porque tudo que era para ser feito já foi feito. Que ainda há lugar, e que Deus quer a casa cheia, e que Ele nos ama, e que a gente só tem que aceitar o convite, mas que muitas vezes a gente, ou sempre a gente, deixa de receber o que Deus tem, deixa de estar no banquete. Não é por causa de Deus, é porque ou a gente não aceita o convite, ou a gente, ainda que aceite o convite, traz desculpas e acaba deixando esse convite em segundo plano. E aí, ainda que a gente esteja em uma igreja, a gente pode perder o banquete que nós vamos ter. Então hoje eu quero fazer com vocês 2 orações para a gente terminar e aplicar na nossa vida. A primeira é para que todos nós possamos sondar os nossos corações. Podemos orar agora para que Deus fale com a gente. Poxa, o que está me tirando a prioridade do reino de Deus? O
Será que é o objetivo de ter um carro bom? Será que é o objetivo de que minha empresa, meu trabalho prospere? Será que é a minha família que está passando por dificuldades? O que está me tirando? Né? Eu já aceitei Jesus, eu já fui convidado, eu estou na lista, mas o que eu tenho que ficar atento para que eu realmente esteja junto de Deus e participe dessa ceia que Ele preparou para cada um de nós? Então essa é a primeira oração. A segunda oração são para aqueles que estão aqui e que às vezes já até estão no caminho, já até entendem, já até receberam Jesus, mas fizeram coisas erradas, se afastaram realmente, já perceberam que se afastaram, sabe? Estão longe por algum erro, por algum pecado, por algo que te distanciou, algo pontual. Você teve dificuldades financeiras e isso te afastou do Evangelho. Você teve dificuldades na saúde, ou você cometeu um pecado, ou você qualquer coisa, ou você cometeu uma traição, mas Deus cuida de todos. Deus cuida de todos. Quando a gente a gente se arrepende, fala: Senhor, eu me arrependi de coração, eu vou mudar. Põe esse arrependimento, que eu não tenha remorso, mas que eu tenha arrependimento, que eu não tenha culpa, que eu tenha mudança de vida. E quando eu coloco isso na mão, Jesus ouve. Então às vezes você está aqui hoje, já até esteve na lista, mas você mesmo saiu da lista porque falou: eu já nem sei se eu mereço mais, porque eu fiz tanta coisa errada. Então às vezes você sabe, muito ligado ao passado. Então a gente vai fazer uma oração para que você entenda que por mais que você se exclua, Deus não te exclui. Por mais que o homem te exclua, Deus não exclui nenhum de nós. Ainda há lugar para todos, e Ele que é a casa desendotada. Glória a Deus. Amém. E a última oração é para você que nunca aceitou esse convite, para que você possa orar, e que você possa estar presente nesse banquete que um dia vai ter, como a palavra nos fala, desde que o mundo começou, até quando Jesus voltar. E a gente nunca sabe quando isso vai acontecer, a gente nunca sabe qual é a nossa hora, para que a gente esteja lá. E aí a gente participe realmente dessa festa dos céus, e que Ele cuide da gente aqui na terra. Amém? Então feche seus olhos e aplica na sua vida essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, aqui nós temos muitas pessoas, Senhor, a começar por mim, que a gente precisa que a Tua palavra nos renove, fale com a gente. Podemos às vezes, Pai, ainda que temos sido convidados e aceito o convite de estar nesse banquete celestial que o Senhor vai fazer um dia nos céus, às vezes existem coisas que estão nos distanciando. Às vezes nós não estamos tão distantes, mas estamos nos distanciando. Às vezes o Senhor nos deu saúde, nos deu rendimentos, mas a gente, pelos bens materiais, ou pelo trabalho, ou pela família, estamos nos distanciando. O Senhor, dê discernimento hoje sobrenatural ao Teu povo que está aqui, e o Senhor está aqui, que o Espírito Santo ministra em cada coração. Se há algo que está fazendo essa pessoa se distanciar da vontade que o Senhor tem, dos Teus planos, Pai, e também oramos agora por pessoas que estão aqui e já se distanciaram. Até um dia, Senhor, fizeram parte deste povo, dessa lista de convidados que estariam aí nos céus, nesse banquete, mas por alguma razão, por um erro, por uma traição, por uma falta de perdão, por uma briga, por uma religiosidade, por um ferimento que alguém trouxe no coração dele, até de uma forma religiosa, se afastou, Pai. E se alguém tem essa dúvida, se ainda está convidado, coloque a certeza, Pai, no coração dessa pessoa, que ela possa, Senhor, pedir perdão se for algum pecado, que ela possa, Senhor, voltar aos Teus braços, caminhar para o Senhor de novo, entrar nessa lista, Pai, estar junto com o Senhor no reino dos céus. Em nome de Jesus, Senhor, nós também pedimos pelas pessoas, Pai, que ainda não aceitaram esse convite, mas que hoje entenderam que o convite do Senhor é feito, que ainda há lugar, e que o Senhor quer que a gente esteja lá, e que o principal, ainda que o Senhor possa fazer tudo no material, tudo no físico, o que vale, Senhor, é a eternidade. E a eternidade não tem preço, o Senhor já pagou, que a gente possa estar no céu do Senhor. Se alguém pela primeira vez aceita esse convite, em nome de Jesus, a gente ministra. E se você pela primeira vez aceita Jesus, ore comigo essa oração, depois me procure, Senhor, em nome de Jesus. Eu te louvo, te agradeço, te aceito, Senhor, como meu Senhor e Salvador. Percebo que a minha força muitas vezes não vale a pena,
e que eu preciso de algo sobrenatural, Pai. Coloco meus pecados, meus erros, me arrependo, peço, Senhor, que o Senhor escreva meu nome no livro da vida, e que um dia, em nome de Jesus, a gente esteja todos vivendo nos céus, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor nosso.